Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Era para ser apenas mais uma tarde de treinos na academia de futebol, quando uma frase curta, quase despretensiosa, acendeu um estupim de curiosidade que atravessou grupos de torcedores, redações e gabinetes de patrocinadores. Verde é minha cor favorita. A autoria, atribuída ao dono de uma gigante do varejo nacional, bastou para impulsionar a imaginação coletiva, e, em poucos minutos, o rumor de um PX milionário pipocava nas timelines, embalado por prints, áudios e declamações ao pé do ouvido. No Allianz Parque, cada funcionário tinha sua versão. Na rua Palestra Itália, teve motorista de aplicativo repetindo a notícia como se fosse senha de cofre. Mas o que, afinal, está por trás dessa frase que soou como sineta de intervalo em escola lotada? Foi um aceno de simpatia, uma pista calculada ou o anúncio cifrado de um aporte que pode mexer com a bússola financeira do clube? A lembrança de episódios recentes, em que torcedores viram investimentos privados redesenhar o tabuleiro do futebol brasileiro, alimenta a combustão. Não é a primeira vez que empresários de grande visibilidade flertam com a mística da camisa verde. O que muda agora é o contexto esportivo, um time competitivo, administrado com rigor e ambição, e um ambiente digital que transforma qualquer sussurro em alarde. PX milionário virou expressão da moda, metade provocação, metade promessa, e, como toda boa fofoca de arquibancada, ela se pendura em 3 ganchos: timing, identidade e resultado. Se o momento é de janela aberta, a identidade abraça a cor e o resultado pede combustível para encurtar caminhos em competições longas. No cruzamento dessas 3 ruas, nasce a pergunta que ninguém consegue evitar: há dinheiro novo chegando? A reação do torcedor, por sua vez, diz muito sobre a saúde emocional de um clube. Há quem celebre antes da hora, quem exija números na mesa e quem torça o nariz para qualquer coisa que cheire a espetáculo fora das 4 linhas. A pluralidade, típica da torcida alviverde, produz um mosaico de sentidos. Para o palmeirense de arquibancada, a ideia de um aporte pesado é sinônimo de reforços, folhas salariais blindadas, base protegida e competitividade assegurada até o último apito. Para o cético, sem contrato assinado tudo é fumaça. Para o otimista, até a fumaça tem cheiro de churrasco de título. Entre a prudência e o entusiasmo, o Palmeiras segue treinando, somando pontos, olhando o calendário e fazendo o que sempre fez sob Abel Ferreira: transformar ruído externo em energia controlada. O nome do treinador, aliás, funciona como lastro em mar revolto. Abel aprendeu a não comprar brigas que não acrescentam e a usar a curiosidade alheia como cortina para proteger processos internos. O português repete mantras: foco no próximo jogo, respeito ao adversário, obsessão por desempenho. Ao redor dele, um staff que sabe onde pisa, uma diretoria que tem método e um elenco acostumado a jogar partidas que valem muito. A eventual entrada de capital privado, seja sob a forma de patrocínio pontual, parceria estruturada ou do tal PX folclórico, só encontra sentido se couber no desenho que o clube vem lapidando. Porque no Palmeiras, mais do que dinheiro, vale a coerência, a conta precisa fechar dentro e fora do campo. Do ponto de vista de mercado, a frase verde é minha cor favorita carrega uma semântica que vai além da afinidade cromática. É branding, é posicionamento, é discurso de pertencimento. No futebol, cor é totem e senha, aproxima, autoriza, cria um nós. Quando o magnata evoca, a mensagem reverbera em 2 ondas. A primeira, emocional, acena para a torcida e para a tradição. A segunda, estratégica, pisca para conselheiros, executivos e até para concorrentes que mensuram o impacto de uma eventual união entre paixão e poder de investimento. Não é segredo que marcas buscam times com grande penetração nacional, visibilidade internacional e calendário farto. O Palmeiras oferece esses 3 ingredientes em temperatura de fervura. No vestiário, as coisas acontecem em outra cadência. Jogador que rende é, antes de tudo, jogador blindado. O burburinho de aporte pode até inflar conversas no refeitório, mas quem decide jogo sabe que nada substitui repetição de treino e leitura de partida.
O elenco entende que a melhor propaganda é vencer, que o melhor argumento, quando o assunto é patrocínio, chama-se taça erguida. Se a maré financeira subir, ótimo, renovações ganham folga, reposições ficam mais cirúrgicas, e a base recebe caminho mais limpo para maturar. Se não, o plano segue, intensidade sem bola, boa ocupação de espaço com bola, e a velha disciplina coletiva que tornou o time reconhecível a 1 quilômetro de distância. A torcida, por sua vez, tem memória longa. Sabe que grandes promessas já naufragaram em portos cheios de holofotes. Por isso, ela aprendeu a ler sinais. Patrocinador que joga para a plateia, mas não entrega a governança, vira poeira de fim de tarde. Parceiro que entende o entorno, respeita a cultura e negocia com transparência ganha cadeira cativa nas rodas de conversa. O PX milionário virou meme, virou mote de meme, mas também virou régua, se houver algo concreto, que venha com profissionalismo. Se for apenas uma piscadela marqueteira, que sirva ao menos para lembrar ao mercado que Green Cells, e que, no Palmeiras, vender a cor não basta, é preciso honrá-la. Ah, claro, um componente político no ar. Toda figura pública que empresta a voz a um clube mexe com sensibilidades. O equilíbrio está em não confundir a paixão da arquibancada com palanque. O Palmeiras, instituição centenária, sobreviveu a modas, regimes e ondas de opinião porque sempre recolocou a bola no centro. O que fica para a gestão é a lição da prudência, ouvir o canto sedutor do dinheiro e perguntar 2 vezes se ele dança com a partitura do clube. Quando a resposta é sim, o vestiário sente. Quando a resposta é não, o gramado cobra. E a economia do futebol, cada vez mais financeirizada, já não se contenta com patrocínios de camisa e placas estáticas. Fala-se de ativos digitais, experiências imersivas, academias globais, naming rights evoluídos, fundos de receita recorrente. Um PIX, metáfora perfeita de transferência instantânea, pode até iniciar um capítulo, mas dificilmente escreve um livro inteiro. O roteiro vencedor, no Brasil e fora dele, combina entradas rápidas com receitas previsíveis, transforma a base em projeto e usa a vitrine de títulos para aumentar o valor do conjunto. Se o suposto benfeitor enxergar isso, haverá jogo para muito além de uma frase de efeito. No curto prazo, o torcedor quer sinais concretos. Uma reunião, uma ata, um anúncio. Enquanto eles não chegam, o que se vê é um clube que mantém a casa arrumada e que, esportivamente, se mantém alto na tabela, competindo em múltiplas frentes, com calendário denso e ambição compatível com a própria história. A frase estourou como rojão, o dia seguinte pede trabalho, aquela rotina obstinada que dá liga a qualquer projeto. E se a explosão verbal tiver sido um balão de ensaio, o termômetro da torcida já registrou temperatura, existe apetite por grandeza, mas não por improviso. Abel, que lê o jogo como poucos, sabe que existe uma hora de fechar a casinha contra o burburinho. Quando a bola rola, o bastão sai das mãos dos dirigentes e volta para quem decide em 90 minutos, jogadores e comissão. O treinador português já provou que gosta de transformar tensão em propulsão, que canaliza expectativa para a zona de criação, que faz da pressão um gatilho para acelerar a recuperação da posse. No fim, pouco importa o volume de rumores se o time segue entregando intensidade, criatividade e resiliência nos minutos finais, aqueles em que campeonatos escolhem seus protagonistas. Do lado corporativo, o potencial patrocinador mede variáveis como alcance, frequência, penetração e afinidade. Em termos práticos, quantas pessoas veem, quantas vezes, por quanto tempo, com que predisposição emocional. O Palmeiras, com sua presença constante em fases decisivas, oferece prateleiras expostas ao país inteiro e, cada vez mais, a mercados estrangeiros. É vitrine de alto tráfego. Se a cor favorita do barão do varejo for mesmo o verde, ele enxerga o que todo executivo atento veria: investimento em clube vencedor tem retorno que extrapola a camisa, reverbera em comunidade, ativa redes de varejo, cola a imagem a conquistas. Ah, também, o lado simbólico dessa história. A declaração que explodiu vira quase um brinde à persistência de uma cultura. Verde, no dicionário palmeirense, não é cor, é linguagem. É a maneira como o clube diz quem é, de onde vem e aonde pretende ir. Ao reivindicar essa paleta, um empresário diz:
por tabela, que deseja falar por meio desse idioma. O risco? Trocar dialeto por sotaque. A chance? Somar vozes para fazer mais barulho, sem desafinar. O pior que pode acontecer é ficar no trocadilho. O melhor, transformar frase em plano com começo, meio e fim. E como todo plano sério, ele passa por números frios e promessas quentes. Números frios para garantir que o investimento não seja fogos de artifício, promessas quentes para manter viva a chama que faz o torcedor atravessar a cidade numa quarta-feira chuvosa. Entre Excel e arquibancada, mora o caminho do meio. O clube que se financia bem e se emociona melhor, que aceita aporte sem perder autoria, que cresce sem se alugar. Uma frase pode inaugurar esse caminho, mas quem pavimenta são decisões repetidas com calma e convicção. Se o PIX vier, o noticiário ganhará cifras e cláusulas, e os departamentos jurídico e financeiro terão mais protagonismo. Reforços virarão pauta diária, prospecções serão mapeadas com lupa, e a base, como sempre, será o estojo onde o clube guarda seu futuro. Se o PIX não vier, o barulho terá servido para reafirmar uma identidade e para lembrar ao mercado que a camiseta verde continua sendo das mais cobiçadas do país. Em ambos os casos, um fato permanece: o Palmeiras é, hoje, um dos projetos esportivos mais consequentes do continente, com liderança técnica, mentalidade competitiva e uma torcida que transforma qualquer partida em evento. Talvez, no fim das contas, verde é minha cor favorita, seja menos sobre dinheiro instantâneo e mais sobre pertencimento. O futebol moderno pede pertencimento com contrapartida, não apenas dizer que ama, mas provar que cuida. A prova aparece em centros de treinamento cheios, em categorias de base fortalecidas, em equipes femininas valorizadas, em projetos sociais que irradiam do estádio para o bairro. Quem quiser entrar nesse vocabulário terá de fazer lição de casa e, se fizer, descobrirá que a cor favorita do palmeirense não aceita desbotar. Resta, então, a síntese possível. A declaração incendiou a conversa, o rumor do PIX atiçou os sentidos, e o Palmeiras segue sendo o que aprendeu a ser, protagonista. A cor, a frase, o suposto aporte, tudo cabe no enredo quando o roteiro mira o topo. E enquanto o mercado especula, a bola rola. Nela, não há rumor que resista a um passe limpo, a uma recomposição perfeita, a um gol nos acréscimos. A arquibancada agradece quando as palavras se convertem em ações. Até lá, fica a pergunta que move o noticiário e mexe com a alma alviverde: o verde favorito vai mesmo tingir de novo o mapa do futebol brasileiro? O dia seguinte a frase que incendiou a semana amanheceu com o mesmo rumor respirando novos pulmões. Nos grupos de família, o tio que jura ter amigo no marketing confirmou 2 cliques e o dinheiro cai. No bar da esquina, o garçom, palmeirense desde o berço, contou que viu o comprovante: mano, é verde até a borda. Claro, ninguém apresenta a prova cabal, mas todos repetem o refrão: verde é minha cor favorita. A sentença virou senha de pertencimento, estampa de conversa, combustível para uma cidade que aprende a transformar expectativa em narrativa coletiva. E, quando a narrativa ressoa no clube, ela não chega como espuma, atravessa departamento comercial, jurídico, comunicação, performance, base. Porque um rumor assim, de PIX com cheiro de cifra gorda, não é sobre dinheiro apenas, é sobre direção, sobre potência, sobre o que acontece quando o varejo e a arquibancada resolvem falar a mesma língua por mais de 90 minutos. Executivos chamam isso de encaixe de marca. A cor é um vetor, mas o que sustenta o casamento é o conjunto de valores que ela aciona. Disciplina, constância, ambição, entrega, as mesmas palavras que viraram a assinatura do time em campo passam a ser, de repente, atributos de campanha. E o investidor que enxerga longe sabe que patrocinar camisa vencedora é menos um outdoor ambulante e mais um pacto com rotinas de alta exigência. Daí a sedução de um aporte que some o impulso do instantâneo, sim, o PIX como símbolo, a cadência do recorrente, aquele contrato que atravessa temporadas sem acordar o clube num pesadelo de curto prazo. Se a frase nasceu performática, seu destino só será grandeza se desembocar em governança. Nos bastidores, a discussão amadurece em camadas. A primeira, estética. Como contar uma história que dialogue com a alma alviverde sem parecer intrusa. A segunda, operacional. Onde o dinheiro toca primeiro,
folha, infraestrutura, base, feminino, tecnologia de análise. A terceira, estratégica. Qual é a régua de sucesso que não se mede só em impressões e alcance, mas em troféus, ativos e legado? O Palmeiras, calejado por ciclos de euforia e realidade, tende a escolher o caminho que combina apetite com parcimônia. É assim quando contrata, quando renova, quando lança garoto. Não há por que ser diferente num flerte corporativo vestido de verde. Faz diferença lembrar que o futebol moderno transformou o dia do jogo em experiência total. Do portão ao gramado, tudo é roteirizado para que a identidade do clube seja percebida em cada gesto. Um parceiro grande que chega somando precisa compreender essa liturgia, não basta ocupar espaço de camisa, é preciso elevar o ritual. Filas mais rápidas, Wi-Fi que não cai, telões úteis, áudio sem microfonia, ativações que respeitam o torcedor e não o tratam como figurante. Um PX milionário não paga só atacante, paga também silêncio acústico quando a bola para, paga conforto que faz a família voltar, paga história para ser contada com menos tensão e mais memória. No centro do gramado imaginário, Abel Ferreira sustenta o metronomio. Em semana de rumor, o português liga o modo bunker, microtarefas, repetições, gatilhos de pressão, linhas de passe, ajustes finos de bola parada. Quem vive o dia a dia sabe que a blindagem nasce daí, da autoridade técnica que esvazia o ruído. Curioso é ver como a declaração verde é minha cor favorita conversa com a gramática do treinador, não é sobre atalho, é sobre padrão. Não é sobre nome, é sobre função. Não é sobre o que dizem de nós, é sobre o que fazemos quando ninguém está olhando. Se o dinheiro chegar, ótimo, se não, a engrenagem já aprendeu a produzir vantagem com o que tem. Em termos de elenco, a perspectiva de um aporte mexe com a imaginação, mas a bússola não pode desmagnetizar. O roteiro do clube, quando acerta, evita pacotes apressados e procura atletas que agreguem mecânica antes de mídia. Um aporte que respeita esse roteiro tem efeito multiplicador, permite proteger ativos da base, ajustar prazos de contrato sem susto, dar fôlego para recuperar lesionados no tempo correto, segurar a tentação de respostas fáceis. E, sim, abre a porta para aquele reforço cirúrgico que faz a diferença nos jogos que decidem semestre, não pela manchete, mas por encaixar-se como peça que faltava na rotação. A torcida, que é termômetro e motor, lê sinais com precisão. Quando percebe que dinheiro vem com cabeça, abraça. Quando intui que vem com holofote em excesso e método de menos, acende o alerta. O curioso aqui é como a cor, esse verde assumido como preferência, virou dispositivo de confiança. O palmeirense não pede juras eternas, pede respeito à própria inteligência. Pede que o patrocinador fale com o clube, não por cima dele. Pede que o gesto financeiro não esmague o futebol, mas o nutra. Em troca, entrega o que só a arquibancada sabe entregar, uma maré emocional capaz de transformar terça-feira em final. Há um encanto específico na hipótese do PIX, a ideia de que, num toque, um mundo muda de lugar. Mas todo clique precisa de contexto. Nenhuma transferência, por generosa que seja, substitui a arquitetura de receitas que sustentam um projeto longo, bilheteria inteligente, sócio-torcedor robusto, direitos bem negociados, ativos digitais vivos, operação disciplinada. O PIX entra como acelerador, bom para fechar lacunas, oportuno para antecipar sonhos, jamais como muleta. E talvez seja esse o segredo que a frase detonou sem explicar, não se trata de descobrir um atalho, e sim de ganhar fôlego para subir a serra com carga total. No plano simbólico, o episódio já produziu efeito. O clube se viu no espelho de um desejo externo e, ao reconhecer-se, reforçou convicções. Somos grandes, sim, e grandeza exige postura. Somos ambiciosos, sim, e ambição pede critério. Somos vencedores, sim, e vitória cobra humildade para recomeçar sempre do zero. O investidor que entende esse tripé percebe que a melhor propaganda é caber no cântico, no mosaico, na forma como um menino olha para o gramado e reconhece, naquele verde, a geografia dos próprios sonhos. Em campo, os minutos finais continuam sendo o laboratório predileto do caráter. É ali, com a perna pesando e a mente assoviando, que se mede a profundidade de um projeto. PIX nenhum marca pressão saída,
Peixes nenhum impede cruzamento venenoso. Peixes nenhum acerta aquele passe que desmonta 3 linhas. O que o dinheiro pode, e deve, fazer é comprar tempo de treino, ampliar staff, sofisticar análise, reduzir o erro não forçado. O resto é suor e repetição, duas moedas que, por sorte, o Palmeiras aprendeu a cunhar com maestria. Do lado do parceiro, a conta tem sua matemática. Alcance nacional, presença constante em decisões, protagonista dentro e fora de casa, uma base que forma e revela, poucos clubes entregam um pacote tão completo. Ao assumir publicamente a simpatia pela cor, o empresário sinaliza que leu a paisagem e sabe onde plantar. Resta ver se quer cultivar com paciência ou se veio colher manchete. A diferença, no futebol, tem cheiro, tem som, tem duração. A torcida percebe, o mercado percebe, o vestiário sente. E quando todos percebem na mesma direção, a maré empurra. É inevitável pensar no efeito dominó. Um movimento forte em um gigante eleva a régua do campeonato inteiro. Rivais se organizam, patrocinadores redesenham mapas, mídias recalibram aposta, talentos reconsideram destino. O campeonato agradece, porque um ecossistema onde grandes se provocam com qualidade produz jogos melhores, narrativas mais ricas, estádios cheios. E o clube que puxa essa fila ganha, de contrapeso, a responsabilidade de manter coerência quando o holofote insiste em candear. Há, ainda, a camada humana que a planilha não captura. O torcedor que parcelou a camisa, o pai que levou a filha ao estádio pela primeira vez, a senhora que comprou o rádio para ouvir os jogos e não perdeu o hábito. É para essa gente que o verde virou sobrenome. É essa gente que mede, sem saber, a efetividade de qualquer movimento corporativo. Se, semanas depois, o estádio estiver mais vivo, a experiência mais gentil, o time mais preparado e a comunicação mais honesta, então a tal frase terá sido o prólogo de um capítulo bonito. Se não, ficará como recordação de uma tarde barulhenta, e o clube seguirá, como sempre, pelo mérito dos próprios passos. No fim, a síntese volta ao começo, uma frase curta, uma cidade inteira em combustão, um clube que aprendeu a transformar rumor em combustível de treino. A equação não tem mistério. Identidade mais método mais ambição é igual a futuro. Seja com um peixe gigantesco abrindo a trilha, seja com as mesmas mãos calejadas empurrando o projeto morro acima, a verdade é que o Palmeiras chegou ao lugar onde a frase de efeito só faz sentido se acompanhar ações de efeito. E, convenhamos, é exatamente aí que a cor favorita mostra sua intensidade. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O roteiro que começou com uma frase e incendiou a semana agora encontra seu desfecho natural, passado o estrondo inicial, ficou a triagem do que importa. Entre ecos de verde é minha cor favorita e suposições sobre um peixe capaz de mover placas tectônicas, o Palmeiras fez aquilo que distingue projeto sólido de espuma, filtrou a tempestade, preservou o método, reforçou convicções. No lugar do espetáculo pelo espetáculo, ficou a lição: dinheiro não é plano, é ferramenta, popularidade não é estratégia, é temperatura. E quando a temperatura sobe, cabe ao clube tirar do bolso o termômetro e não o fósforo. Foi o que se viu: comunicação comedida, portas fechadas para distração, portas abertas para a rotina que decide temporadas. A diretoria, calejada, travou o tripé que guia decisões responsáveis, coerência esportiva, sustentabilidade financeira e respeito à identidade. O eventual parceiro que chegue pelo portão principal encontrará um clube que negocia com mapas na mesa, cronograma claro e cláusulas que protegem o campo, a base e o futuro. Não há passe livre para promessas infladas nem para atalhos que custem autonomia adiante. O Palmeiras aprendeu que cada centavo deve contar duas histórias ao mesmo tempo, a do próximo jogo e a da próxima década. Se o PIX vier, entra como capítulo desse livro; se não vier, o livro segue, porque já estava sendo escrito. No vestiário, o fecho teve a cara do time, discreto, prático, competitivo. As conversas se voltaram aos detalhes que ninguém filma: o ajuste de cobertura no lado cego, a entrada coordenada diária, o basculante das linhas em transição defensiva, a leitura de superioridade numérica por dentro.
Cada gesto repetido é uma vacina contra ruídos externos. É ali, na liturgia do treino bem feito, que o elenco confirma a hierarquia que sustenta o projeto: primeiro a bola, depois o resto. E quando a bola fala mais alto, o rumor perde voz. Abel Ferreira, maestro desse compasso, carimbou o tom de encerramento sem alarde, foco, método, cobrança justa e um pacto de vestiário que não se negocia. O português sabe que toda temporada oferece uma tentação: trocar processo por manchete. E sabe, também, que títulos preferem quem resiste à tentação. Por isso, a conclusão foi menos um discurso e mais uma prática: treinos intensos, micro-objetivos por setor, ajustes da bola parada ofensiva como válvula de diferença em jogos amarrados. No manual de Abel, o fecho não é frase de efeito, é padrão reconhecível. Do lado da arquibancada, ficou um saldo simbólico: a declaração reacesa mostrou, mais uma vez, a potência da comunidade alviverde. Em horas, o clube foi assunto de país; em dias, virou pauta de mesa, de bar, de grupo de família, de fila de padaria. Essa energia, convertida em presença, em voz, em canto, é ativo que não se compra. O torcedor entendeu a mensagem final: paixão é combustível, mas o motor é engenharia. E engenharia, no Palmeiras, é feita para longas viagens. No campo das marcas, a conclusão também impõe regra. Não basta cor combinando, é preciso cultura combinando. Patrocinador que pretenda vestir verde terá de caber no ritual do clube, do pré-jogo ao apito final, do cuidado com a base ao respeito por quem construiu a estrada. A parceria que sobrevive a modas é aquela que entrega valor para além do logo: experiência melhor no estádio, tecnologia que potencializa a performance, projetos que irrigam o entorno e deixam legado. É menos sobre explorar audiência e mais sobre participar de uma obra. Financeiramente, o episódio consolidou um norte: a liquidez instantânea, tão sedutora no folclore do PX milionário, só tem lugar quando serve a uma matriz de receitas previsíveis e governança vigilante. A conclusão institucional é simples e valiosa: não trocar estabilidade por euforia. O clube que calcula antes de celebrar evita ressacas, protege patrimônio e multiplica poder de barganha. Ao final da tempestade midiática, a planilha voltou a falar: equilíbrio de caixa, investimento cirúrgico, horizonte de longo prazo. Se houve pressão por anúncio imediato, o Palmeiras respondeu com o que sabe fazer: jogar. E jogar bem. As partidas seguintes funcionaram como antídoto à ansiedade: posse qualificada quando precisou baixar pulso, agressividade vertical quando o jogo pediu punhal, serenidade para administrar vantagem quando o relógio virou adversário. O fecho jornalístico tornou-se, assim, mais campo do que citação, mais gol do que print, mais tabela do que trending. O rumor, por maior que seja, não sobrevive à sequência de boas atuações. No ecossistema do campeonato, a novela deixou uma herança: a régua sobe quando um gigante mostra método em vez de pirotecnia. Rivais entendem o recado, patrocinadores reavaliam critérios, mídia recalibra lentes. Ao recusar a tentação do espetáculo vazio, o clube fortalece a competição. É um ganho que transborda a própria camisa, melhora jogos, eleva narrativas, qualifica debates. E é também um lembrete: quem quiser protagonizar em agosto precisa ter começado em janeiro. As categorias de base ganharam espaço privilegiado nesse fecho. A conclusão foi objetiva: qualquer aporte externo deve blindar e potencializar o funil formativo, jamais interrompê-lo. O Palmeiras sabe que o futuro se constrói com minutos qualificados aos meninos, com staff preparado para a transição, com calendário responsável para maturar talentos. A cor favorita: se quiser morar no clube, terá de gostar desse verde que nasce no CT e amadurece no Allianz. Verde que não é tinta, é biografia. No futebol feminino, a mesma lógica. A conclusão organizacional incluiu metas claras de infraestrutura, comissão técnica, captação e calendário competitivo. Parceiro que quiser compartilhar a vitrine terá de compartilhar compromisso. O discurso é moderno quando inclui todas as frentes esportivas, a prática é moderna quando financia todas as frentes esportivas. O Palmeiras, ao fincar essa bandeira no encerramento do episódio, reafirma que grandeza é abrangência, não apenas coleção de taças. Em comunicação, o desfecho trocou pirotecnia por transparência progressiva.
Nada de vazamentos convenientes ou teasers intermináveis. Quando houver o que dizer, será dito com começo, meio e fim. O torcedor, tratado como parte do projeto, não como plateia passiva, sai desse capítulo mais respeitado. E marca que chegar entenderá depressa, nesta casa, reputação vale tanto quanto investimento, palavra, tanto quanto número. O departamento de desempenho ganhou, no último ato, o carimbo que interessa, investimento contínuo em análise, ciência do esporte, tecnologia aplicável e inteligência de dados a serviço de decisões de campo. Porque, no fim, é isso que converte expectativa em vantagem competitiva, menos achismo, mais evidência, menos barulho, mais métrica útil, menos improviso, mais preparação. O rumor passou, o radar ficou. A torcida pode, enfim, guardar o episódio na prateleira certa da memória, como aquele momento em que uma frase ruidosa tentou tomar o centro do palco e o clube respondeu com o que o fez grande: jogo, método e propósito. Verde é minha cor favorita, continuará engraçando camisetas e bordando conversas. O que vestirá o time, de fato, são as escolhas diárias que o mantêm entre os protagonistas. E isso independe de comprovante de transferência. No último parágrafo, fica a síntese que cabe em qualquer época. O Palmeiras não vive de lampejos, vive de projeto. Se um PX vier, será para acelerar o que já existe. Se não vier, o que existe continuará acelerando. O clube escolheu ser autor do próprio roteiro, e por isso sobrevive a temporadas de rumor, modas de mercado e frases de efeito. O verde, aqui, não é cartaz, é compromisso. E compromisso, quando cumpre calendário, costuma terminar em volta olímpica. Fim de jogo, a notícia está concluída. A frase rendeu pauta, o rumor moveu conversas, o clube reforçou identidade e método. O resto volta ao gramado, onde tudo começou e tudo acaba. Ali, a cada passe, a cada cobertura, a cada gol, o Palmeiras confirma a única declaração que realmente vale, a que se escreve no placar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.